Oi, eu sou a Paty Magalhães, parte do Grupo Ação Covid-19, que é um grupo interdisciplinar que vem se dedicando a estudar a dispersão do coronavírus em diferentes regiões do Brasil, e mostrando como isso pode ser muito desigual. Eu vou mostrar para vocês o simulador que a gente fez, a nova versão dele. Então, esse é o simulador, e eu vou ensinar vocês, então, a mexer nesse simulador. Ele precisa de 3 entradas para poder funcionar. A densidade populacional do seu bairro, da sua região, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou o IVC, que é um Índice de Vulnerabilidade Covid. Esse índice ele vem sendo desenvolvido pelo nosso grupo, ele leva em consideração diversos indicadores para classificar as diferentes regiões por mais ou menos vulneráveis. E, por fim, a letalidade dessa região, que está diretamente associada com o IDH. Ela pode ser alta ou baixa. Então, no caso da cidade do Rio de Janeiro, a gente classificou aqui os diferentes bairros, né, do município do Rio de Janeiro, com todas essas informações aqui. Então, eu vou simular para mostrar para vocês como funciona. Eu vou escolher 2 bairros, eu vou começar com um bairro de alto poder aquisitivo, Ipanema. Então, eu posso buscar aqui no canto, e daí eu já encontrei aqui Ipanema. Então, eu vejo que Ipanema tem uma densidade de 3.856, um alto índice, um IVC alto, ou seja, ele é pouco vulnerável. Então, eu posso colocar aqui 1.300 e 900, que é muito próximo, um índice que é alto e uma letalidade que é baixa, que as pessoas têm pouca chance de morrer nesse bairro. Quando eu coloco essas informações, eu preciso resetar, então o programa ele vai começar com essa condição inicial, ou seja, eu vou simular esse bairro, eu vou simular o que acontece com a curva de contaminação para esse bairro. Então, ao resetar aqui embaixo, eu posso ver que os verdes são as pessoas que estão saudáveis, né, e eu tenho um contaminado aqui vermelho. Se eu apertar resetar de novo, eu vou perceber que a posição aqui dessa uma pessoa infectada, ela muda. Porque o programa, a cada condição inicial, a cada vez que eu inicio ele começa sob uma condição inicial um pouquinho diferente. Pois bem, então, agora que eu coloquei as condições iniciais no programa, a única variável que eu posso mexer é a porcentagem de confinados. E essa é uma variável que eu posso mexer durante a simulação, né, ou deixar ela fixa. Então, eu vou começar com ela fixa em 0 para ver o que acontece. Quando eu inicio aqui, eu vejo a curva de contaminação. E aí eu vou congelar a simulação aqui para mostrar para vocês que eu tenho a curva de contaminados e a curva de imunes. Então, nesse caso, nessa situação, depois de aproximadamente 50 dias, eu tenho 34% da população contaminada. E depois de quase 3 meses, eu tenho 83%, quase 84% da população contaminada. Dessa população, né, ou seja, do bairro de Ipanema. Isso é muita coisa. Eu posso dar continuidade à simulação e eu vou ver que rapidamente aqui eu atingi a tal imunidade de rebanho, né, ou seja, em que praticamente toda a população desse bairro pegou e a imunidade é tão alta que eu não tenho mais para quase quem contaminar, e, portanto, o meu mundo aqui é de pessoas imunes, que são representadas por essas pessoas cinzas. Essa não é uma opção interessante, certo? Porque isso significa um alto número de mortos e uma sobrecarga ao sistema de saúde. Então, eu vou querer que essas pessoas fiquem confinadas. Então, agora eu vou simular, tenho que resetar de novo no programa, e eu vou confinar essas pessoas em aproximadamente 75%, que é a média do Rio de Janeiro. Quando eu fizer isso, eu vou perceber que agora eu não tenho mais um surto, ou eu tenho um pequeno surto, né, que demora muito mais. Então, aqui, antes a gente estava falando 90 dias, agora eu comecei a ter um surto depois de 60 dias, e ainda tenho uma curva que é muito baixa, quase 6 meses depois, né. Então, consigo ter um período muito longo aí, sem que eu tenha um surto.
Agora, se eu olhar para outro bairro, por exemplo, a Rocinha, na Rocinha a situação é muito diferente. Eu tenho uma alta densidade de pessoas, a densidade está no máximo aqui, né? Então, eu tô a densidade populacional, ela nesse modelo, a partir de para densidades maiores do que 34 mil, a gente recomenda que você deixe no máximo. Então, no caso da Rocinha, eu tenho uma alta densidade, mas eu tenho um índice de vulnerabilidade que é baixo, ou seja, é uma região muito vulnerável. Então, nessa condição, eu tenho uma alta letalidade. Então, eu resetei o programa para as condições iniciais da Rocinha. Então, eu vou resetar aqui o programa. E agora eu vou começar de novo com 0% confinado. E aí, novamente, eu vejo uma explosão. Mas essa é uma situação muito parecida com a anterior. Então, agora eu vou olhar o que acontece com os mesmos 72% confinados que eu tinha antes em Ipanema. E aí, nesse caso, eu vou ver que eu ainda tenho um surto. Ao contrário do que eu vejo em Ipanema, na Rocinha, isso não é suficiente para conter a dispersão do coronavírus. Em 54 dias, eu tenho 44% da população contaminada, e num período de quase 100 dias, 3 meses, eu tenho quase 90% da população contaminada, mesmo com uma grande porcentagem de confinados. Então, os indicadores aqui nas regiões, isso mostra que os indicadores nas regiões vulneráveis são diferentes, né? Os níveis de confinamento precisam ser diferentes. Bom, é isso. Vocês podem manipular e tentar testar as diferentes regiões e bairros das suas cidades com esses indicadores. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a conseguir mexer no simulador. É isso, obrigada.